A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar um pouco sobre a diferença entre a unção e a autoridade espiritual. Vamos falar também sobre a diferença de ter o Espírito Santo com você e o Espírito Santo em você. Hoje você vai compreender um pouco mais sobre o mundo espiritual. Então, ouça até o final. É preciso entender que há uma diferença entre a autoridade espiritual e a unção. Falando sobre a autoridade espiritual, à medida que a palavra de Deus domina você, é um sinal que Cristo está no controle. Pois Cristo só reina na nossa vida se a palavra de Deus estiver reinando em nós. Pois se a palavra de Deus não fizer parte de você, Cristo não faz parte de você. Irmãos, eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, veio uma graça tão grande de Deus sobre mim, que eu lia a Bíblia todos os dias. Nova convertida, eu lia a Bíblia todos os dias. Eu chegava a ler a Bíblia e mais 3 livros acerca da Bíblia durante a semana. E eu lia a Bíblia todos os dias. Eu cheguei uma vez que eu li a Bíblia inteira em 30 dias. Em um mês eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu li a Bíblia inteira. Era uma graça muito grande e eu relia a Bíblia, eu meditava na Bíblia, eu lia muito a Bíblia. E hoje eu já li a Bíblia mais de 36 vezes, eu já li a Bíblia inteira mais de 36 vezes. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos amar a palavra de Deus, porque quem ama a palavra, ama Jesus. Lembra o que diz no Evangelho de João? João escreveu dizendo assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne. Jesus, irmãos, Jesus é a palavra. E o maior nível, saiba que o maior nível de autoridade que você pode ter é através da palavra, é através de Jesus, entendes? O diabo tem feito de tudo para que as pessoas não venham conhecer essa palavra. O diabo tem feito de tudo para que as pessoas não venham acessar as revelações contidas na palavra. E o diabo faz de tudo para que as pessoas não permaneçam na palavra. Por quê? Porque Deus sempre honra a sua palavra. E a Bíblia diz assim, se vós permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. É simples assim, se a palavra do Senhor está em mim, Cristo está em mim. Mas, porém, se a palavra não domina você, Cristo não está reinando, é a tua carne que está reinando. Então, você pode até buscar o mover do Espírito Santo, mas não esqueça de buscar também a palavra. Por isso que Paulo diz assim, crescei na graça e no conhecimento. As duas coisas precisam andar junto na vida do cristão. Mas muitas pessoas não têm a autoridade de Deus. A unção é uma coisa e a autoridade espiritual é outra. Saiba que a unção produz poder. A unção produz sabedoria e revelação. A unção produz e ativa os dons espirituais em você. A unção te habilita a manifestar o poder de Deus. Mas a autoridade espiritual, ela está ligada à lei espiritual e à palavra. E é o poder da palavra que penetra até as juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E isso é muito profundo. E saiba de uma coisa muito importante. A sua autoridade espiritual, ela é determinada por quanto você vive e pratica a palavra. E não adianta ter unção se você também não tiver autoridade espiritual. Você não consegue, irmão, entenda, você não consegue chegar num nível de unção muito alto se você não tiver autoridade espiritual. Você nunca vai conseguir chegar num nível alto de unção se você não tiver autoridade espiritual. Lembre-se que o segredo de tudo é você ter a unção e ter a autoridade espiritual. Essas duas coisas têm que andar juntos. E saiba de uma coisa também, que com a unção você consegue enfrentar e expulsar demônios. Com a unção você consegue. Mas você vai precisar que a unção e a autoridade espiritual esteja junto para você conseguir enfrentar o quê? Os principados, potestades, os tronos.
Aí sim, para enfrentar esses demônios de alta hierarquia, você vai precisar de autoridade espiritual. Com a unção, você expulsa demônios de classe baixa. Mas para enfrentar principado, potestade, a unção e a autoridade espiritual têm que estar junto na sua vida, para você conseguir enfrentar eles. Porque Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestes. Então, busque pelos dois. Busque a unção e busque também a autoridade espiritual, para você poder vencer as batalhas espirituais. Recapitulando então. A autoridade espiritual vem da palavra, vem de Jesus. Já a unção vem do Espírito Santo. Compreendes? Agora vamos falar um pouco da diferença entre ter o Espírito Santo com você e o Espírito Santo em você. João 16, versículo 7 a 8, Jesus está falando sobre o Espírito Santo e Jesus disse assim, é necessário que ele venha, porque quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E hoje o Espírito Santo está na terra porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo está em toda a terra. É o Espírito Santo que convence o homem e a mulher. Por isso que ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E ele está em todos os lugares convencendo as pessoas a se voltarem para Deus. Então sim, o Espírito Santo está com você. Você que está aí muitas das vezes em pecado. Você que está aí e não consegue largar esse vício. Saiba, o Espírito Santo está aí com você. Ele está com você, ele não está em você. Há uma diferença sobre isso e é isso que nós vamos falar agora. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão limitando a Deus. Muitas pessoas querem limitar a Deus, querem limitar o poder de Deus. As pessoas não entendem como Deus age, não entendem como Deus trabalha e querem limitar a Deus dizendo, não, Deus só pode agir assim. Não, Deus só pode fazer isso. Se Deus fizer algo que foge da compreensão dela, elas já acham que não é de Deus. Elas já começam a julgar. Cuidado com os julgamentos. Cuidado para dizer, isso é de Deus, isso não é de Deus. Fulano é de Deus, fulano não é de Deus. Cuidado. Cuidado para você não limitar a Deus. Porque a gente nunca entende como Deus age. A gente não sabe como Deus age. É assim que a Bíblia diz. Assim como tu não sabes o caminho do vento. A Bíblia diz assim como tu não sabes o caminho do vento, assim como tu não sabes como formam os ossos dentro da barriga da grávida, assim tu não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Ou seja, nós nunca sabemos como Deus vai agir, porque a Bíblia diz, os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos são maiores que os seus. Como um ser limitado como nós quer entender um Deus que é ilimitado. Só que muitas das vezes nós limitamos a Deus com a nossa compreensão, com o nosso intelecto, dizendo, não, Deus não age assim, não, Deus não faz assim. Quem somos eu e você para dizer como Deus tem que agir, como Deus deve agir? A gente precisa entender que Deus é ilimitado, nós somos ilimitados. Deus age de maneiras diferentes, que muitas das vezes a gente não entende, a gente não compreende. Por isso que nós precisamos ter um discernimento espiritual, para entender o que é e o que não é de Deus, e não sair falando, e não sair julgando. Lembre-se, nós somos limitados, Deus é ilimitado. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, Deus tem todo o poder, Deus está em todos os lugares e Deus sabe de todas as coisas. É isso que você precisa entender, que os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Deus age de formas diferentes, de jeitos diferentes. A gente apenas tem que orar para saber se é Deus ou se não é Deus. E quando você não sabe se é Deus ou se não é Deus, não fale, não julgue. Lembre-se, Deus é todo-poderoso, Ele faz aquilo que lhe apraz. Então, na primeira fase, o Espírito Santo vem e ele te convence que o caminho que você está seguindo é um caminho ruim, é um caminho de pecado, é um caminho de morte. Na primeira fase, ele te convence que você está sendo guiado pelo seu eu, pelas suas vontades, pela sua carne. Aí, então, você se converte. Você não é mais convencido, você já se torna convertido, aí você se converte. Aí você então começa então a ser guiado no caminho da verdade. E quando você nasce de novo, para você nascer de novo, você precisa tomar essa decisão de entregar a sua vida, as suas vontades, o seu caminho exclusivamente para Deus. Você precisa decidir viver
totalmente para Deus, para você nascer de novo da água e do Espírito, você precisa morrer, você precisa abandonar o velho homem e viver o novo de Deus. Esse é o novo nascimento, e o novo nascimento é uma grande decisão, onde você não vive mais para si, onde você não vive mais para esse mundo, onde você não vive mais para suas vontades, mas você vive exclusivamente para Deus. Então, quando você está no processo de ser convencido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está com você. E eu conheço muitas pessoas, eu conheço muitos cristãos que estão nesse processo ainda. Está 10, 20, 30 anos dentro da igreja. Estão nesse primeiro processo de ser convencido pelo Espírito Santo. Estão na primeira fase, na fase do convencimento. Eles vivem com um pé na igreja e o outro no mundo, mas eles não tomaram a decisão. Eles não tomaram uma decisão, porque o novo nascimento é uma decisão. Quando você decide nascer da água e do Espírito, você precisa tomar essa decisão de viver exclusivamente para Deus. E quando você toma essa decisão de nascer de novo da água e do Espírito, você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. E então você começa a viver para Deus e por Deus em todo o tempo. E então essa é a segunda fase. Quando você nasce da água e do Espírito e vive somente para Deus, e vive exclusivamente para Deus, então você entra nessa segunda fase, que o Espírito Santo está em você. Porque enquanto você não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo está com você. Só depois que você nasce da água e do Espírito, que o Espírito Santo está em você. Primeiro Jesus vem e ele vai te despir do velho homem. Primeiro Jesus vai vir e vai te despir do velho homem. E depois ele vai te vestir de uma nova criatura. Então você será revestido de poder para ser usado por ele. Ou seja, há vários processos. Mas tem pessoas que querem ser revestidas de poder, mas não nasceram nem da água e nem do Espírito. Ainda o velho homem está nelas. Ainda elas precisam ser despidas do velho homem. Porque às vezes o velho homem continua aí dentro dela, mesmo elas estando anos na igreja, o velho homem continua aí. Por isso que você precisa se despir do velho homem, você precisa se despir da natureza carnal, para você então conseguir viver e andar no Espírito. Então, recapitulando, na primeira fase, é a fase que ele te convence da verdade, ele te convence do caminho que você está seguindo e te convence a abandonar as práticas pecaminosas, abandonar os pecadinhos de estimação e começar a viver para Deus, porque aonde estão os vossos olhos, estará também o vosso coração. Nessa primeira fase, ele te convence para você parar de amar as coisas da terra e começar a buscar as coisas do céu. A primeira fase, a fase do convencimento. O Espírito Santo está com você. Mas na segunda fase, já a segunda fase, o Espírito Santo, ele está em você. Por quê? Porque na segunda fase é a fase que você nasceu de novo da água e do Espírito. E quando você nasce da água e do Espírito, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está dentro de você, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são os filhos de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.